Curta o vídeo, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. Agora calma, aliança com políticos. Agora calma, ainda, respira. Respira. Esse mesmo Helder Barbalho proibiu os pastores do estado do Pará, mas em Belém, todos eles, de receberem a Michele Bolsonaro na igreja. Ele proibiu e os pastores acataram. O único que recebeu ela foi o pastor Josué Dinston, da Quadrangular. E aí depois, segundo informações, os que trabalhavam no governo, que eram da Quadrangular, foram todos mandados embora. Agora você pensa, um governador manda e diz, não quero que receba a Michele Bolsonaro aí. Ninguém recebe. Rapaz, manda na igreja. Procurem saber isso aí, eu não tô inventando não. Que nível de autoridade espiritual esses homens têm? Pastor não convoca povo. Quem convoca, tá na Bíblia, Elias diz pra Acabe, convoca o povo e eu invocarei a Deus. Pastores estão convocando o povo e deixando de invocar Deus. A coisa tá meio distorcida. Ah, você é moralista, né? Você não tem pecado. Eu tenho pra arrebentar. Se eu ficar aqui contando meus pecados, 3 horas de podcast não dá. Tá? Mas alto lá. Por que me ensinaram, Fábio? Eu pergunto, eu tenho tristeza no meu coração. Por que me ensinaram que o altar era santo? E que se você subisse em pecado no altar, você morria. E por que político corrupto sobe no altar? Eu não tô falando do Helder Barbalho. Tô falando do Bolsonaro, que não é crente, sobe no púlpito. E que em Brasília deram ceia pra ele. Por quê? Só porque ele é político? Ah, a Bíblia diz daí honra quem tem honra. Não, a Bíblia não diz daí honra quem tem honra. A quem honra, você honra. A quem honra tem, você honra. Ele já tem honra. Dar o altar não é dar honra, é bajular. Seja Bolsonaro, seja Caiado, seja Lula, seja quem for, o altar não é pra essa gente. Mas como o altar hoje é palanque político, e a gente precisa manter as alianças pra ganhar sempre ali um terrenozinho, mil tijolos, porque só o dinheiro da igreja que suga e tira, com cantina, com rifa. Ah não, o crente não faz rifa. É verdade, não faz. Ação entre amigos. Mas não pode jogar na loteria porque é jogo de azar. Mas rifa não é jogo de azar, né? Não. É uma hipocrisia desgraçada. Porque não pode tirar dos dízimos e das ofertas pra ajudar no departamento que vai fazer uma festa, né? Não pode, vocês que se virem. Aí você vê pastor que compra casa de 3,5 milhões e continua pastoreando normal, como se nada tivesse acontecido. E o presidente da convenção, que é chamado de doutor, bispo, apóstolo, reverendo, cidadão, não sei o que. Ele é tudo, você não é crente. Mas eles têm moral. Aí você vê um que já morreu, graças a Deus, que largou da mulher pra ficar com a secretária, ninguém fez nada. Filmaram ele dando tapinha na bunda da secretária, ninguém fez nada. Continuou pastoreando só pra ele pastorear porque morreu. Ninguém fez nada. Ninguém fez, são intocáveis. Aí querem cobrar a santidade do povo. Querem cobrar que o povo seja santo. Eles devolvem dízimo na igreja que eles congregam. E eles que administram o dízimo que é deles, que o povo dá, e eles administram o dízimo que é o salário deles. E eles, quanto que deu aí? 1.000, vou dar 100 de dízimo, e me dá 2.000, e eles administram o dízimo que é deles. Eu queria pirar a cabeça, eu queria entender vocês, Aí assim, meu filho, graças a Deus que nasceu um homem, isso aqui já tô preparado pra ser o pastorzinho, vai ser o pastorzinho. O pai vai dar uma cidade pra você, o pai vai dar outra cidade pra você, o pai vai dar um país pra você, nasceu filha, agora vão liberar pastor, então você vai ser pastor aqui, não, você vai ser vereadora, você vai ser deputada, vamos manipular, e ai dos pastores que dirigem a congregação, ai de vocês, se vocês não arrumarem 1.500 ossos, e no dia do meu aniversário, eu quero um envelope de dinheiro de ofertinha. É assim que funciona. Você como itinerante já recebeu algum envelope no dia do seu aniversário de oferta? Nunca. Entendi. Ô, pastor, mas tu não tem medo não? Tu vai batendo assim nos pastores, presidentes, nessas autoridades espirituais que faz um trabalho de excelência no reino, né? São homens que foram instituídos por Deus como autoridade espiritual, como autoridade na igreja. Só sai batendo assim e tá tudo bem? Me ajuda aí. Me ajuda aí, Léo. Você não tem medo não, Léo? Não, porque aqui, ó, tá escrito ali, tudo que acontece no podcast é responsabilidade de quem fala. Não tô batendo nos homens de Deus. Jamais falei isso. Estou apontando as falhas dos que dizem ser homens de Deus. Os que se vendendo pros políticos. Seja Bolsonaro, seja quem for. Não é porque eu sou conservador, sou de direita que eu passo pano pro Bolsonaro. Tu votaria no Bolsonaro hoje, mas mesmo assim não passa pano, né? Não, votaria no Bolsonaro, mas o Bolsonaro, se eu for pastor de igreja um dia, o Bolsonaro aparecer na igreja, ele ia ser muito bem tratado. Se alguém que chama ele de mito, é disciplinado no mesmo dia, porque ele não é mito. A gente não aplaude a homem, a gente não chama ninguém de mito. Bolsonaro é mito. Ele é um homem, católico, apostólico, como diz o rapaz aqui, romano. Foi um bom presidente. E só não foi mais longe por alguns motivos e outros também que a gente conhece. Um dos motivos é porque a igreja idolatrou mais Bolsonaro e aplaudiu mais Bolsonaro do que a Deus. Bolsonaro tinha mais prioridade nos cultos do que Deus. Parava culto pra ouvir Bolsonaro, pra aplaudir Bolsonaro. Pregação no Gideon. Claro, pode parar que o Bolsonaro chegou. Eles têm que chamar a atenção lá dos irmãos, porque não deixaram o Bolsonaro ouvir a mensagem, né? O mito, tem que tirar foto com o mito. Então assim, cara... Cadu, rapidinho. Mas assim, o tratamento como chefe de Estado que tá errado? Ou nem como chefe de Estado? Não, como chefe do Estado também tem que ser bem tratado, tem que ser honrado. Só que a honra que você dá a ele não é dar o altar da igreja. Porque o Bolsonaro pode te honrar, mas ele colocou algum pastor sentado na cadeira dele em Brasília? Não, mas ele honrou. Recebeu os pastores lá no salão. Lá. O altar é outra coisa. Então, não é uma honra, é uma bajulação. É um jogo de interesse. Porque é bom tratar um cara assim, porque ele ajuda a igreja, ele protege a igreja. A igreja nunca foi tão vista como nos tempos do Bolsonaro. Os pastores nunca tiveram tão evidência como nos tempos do Bolsonaro. Tem evidência que teve um que disse que roubou ouro aí, roubou dinheiro aí, tá sumido aí. Né? Era um grande pregador do Brasil, sei lá pra onde que tá. O outro que era ministro do Bolsonaro lá também teve um problema com ouro, com não sei o quê, tá todo mundo aí vagando. Então assim, cara,
Aí aquele, vamos colocar alguém no STF terrivelmente evangélico. Aí colocou o Marx lá, que não é terrível nem evangélico. Não, mas aí colocou o André lá. Mas o André tá fazendo Tá posicionamento. fazendo, tá, posicionamentozinho, tá lá, mas também não é terrivelmente evangélico. Ele é um bom juiz. Mas não, eu não é que nós não temos no Brasil Não, mas eu não tô dizendo isso, eu tô dizendo que a igreja que se meteu em área que não era dela. Você já leu a história da igreja? Sim. Eclesiologia. Aquele imperador bonitinho, que começou a fazer um monte de templo, que teve, como que ele chama? Domiciano, não. Não, que teve uma visão de uma guerra, e por essa espada, por essa cruz se salvará, esqueci o nome dele, que fez templos monstruosos pra igreja, até batizou Nero, não. Não, que Nero. Esqueci o nome dele, cara. Se alguém lembrava, comenta aí, por favor. Aí ele fez lá, aí a igreja disse, pronto. Sabe qual é o maior sonho da igreja? O maior sonho da igreja é ter um presidente do Brasil crente. Pra quê? Nós tivemos um cara que não era crente, idolatra do cara. Tivemos um crente, vamos fazer um bezerro de ouro. Nós já começamos. Por enquanto não estamos fazendo bezerro, mas um bolsozinho nós já estamos fazendo. Um bolsozinho a gente já faz. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse nível, fazer o homem inteiro. Constantino. Fazendo aquelas obras magníficas. Constantino é crente. Mas por trás de toda a história, o que Constantino queria? O poder. Liderar, né? Queria o poder. Cara, tem uma síndrome de Nimrod entre nós. Nós queremos todo o povo aqui. Queremos fazer uma torre para nós, construir um povo para nós. É proibido pregar na igreja do outro. E o pregador não pode pregar na igreja do outro. E o pregador que aceita a agenda e não prega em outra igreja, eu sei igual um cachorrinho, colocar uma coleirinha em você e leva você aonde você quer ir. E não dá pra entender, porque existe pregador aí que ele já não precisa mais disso, né? Não precisa mais. Precisa, porque tem que se render ao sistema, né? É o leilão, né, irmão? Quem dá mais? Você vai pagar mais? Quanto você paga? Eu tô na sua. Não tô na sua. Então assim, cara, eu tenho um princípio, e é meu, ninguém precisa seguir meus princípios. Eu não prego em igreja de cara que dividiu. Eu tive agora em Londres e preguei na igreja do apóstolo Wesley. Eu quase chamei de John Wesley. O apóstolo Wesley, a de Londres, que é uma das pioneiras lá. Tem outras igrejas lá que saíram dele, que dividiram, não saíram debaixo da bênção dele. Eu não vou nessas igrejas. Tem igreja aqui no Brasil que o camarada é meu amigo, mas ele dividiu. Eu não vou pregar na igreja dele. Não existe princípio, não existe bênção em gente que divide igreja. Ah, mas tá cheia, amanhã esvazia. Tá lotada, amanhã acaba. Tem 1 milhão, amanhã fica 100. Deus não abençoa quem divide. Não tem nenhum texto bíblico. Não, dividiu por uma boa causa. Ninguém divide por boa causa, cara. Se divide é porque foi ganancioso. Torpe ganância. Queria ser o que não foi chamado pra ser. Se autodestruiu. Destruiu a igreja, destruiu uma família, destruiu um povo. Ele conduziu um monte de gente ao inferno. Conduziu um monte de gente ao engano, porque dividiu a igreja. Esse tipo de gente não vai prosperar aqui em lugar nenhum. Não são meus princípios. Mas a igreja que não é fruto de divisão. São co-irmãs. Exatamente. Mas tem quem manda mais e tem quem manda menos. O problema é que quando a igreja não é fruto de divisão, tem gente que manda mais, que é proibido de você pregar na igreja que é pra ser co-irmãs, olha. Mas o problema é o cangaço evangélico gospel ministerial. Mas o problema, na minha visão, não é o cangaço gospel ministerial, mas É da que se pessoa sujeita a se isso. submete a isso, Tá, entendeu? mas por que se submete a isso? Por quê? Porque tem uma coleirinha no pescoço. E vai onde eu mando. É pregadores adestrados. Prega onde eu mando, faça o que eu mando. Não, sim, senhor, o senhor falou, vou fazer. Eu vou fazer porque se você está falando, eu teria que fazer. Então é assim que funciona, cara. Mas o grande problema é expor isso, trazer isso à mídia também, né? Tem coisas que podem ser resolvidas de forma interna, né? Eu não, acho que tem que expor. Acho que tem que expor. A Bíblia expôs o adultério de Davi, pô. O cara matou, assassinou, matou um cara, ficou com a mulher do cara, engravidou e mandou a mulher embora, vai feder o Davi. Não dá, não desceu pra mim, não. Tem neném aqui. Aí então vem pra cá e tal. E Paulo expôs. Teve um cara na Bíblia, cara estranho. O cara expôs, o cara era pastor de uma igreja. Ele expôs um tal de Diótrefes. O cara queria primazia da igreja, eles mandavam carta, o cara boicotava a carta. Tá tudo na Bíblia, por que não pode expor? É que existem algumas situações que geram mais conflito na igreja, então hoje tem uma nuvem de testemunha que nos vê Não através gera das nada, redes tem que sociais. expor, que se não expor, todo mundo é... Se não expor, sabe o que acontece se não expor? É. Se não expor. Aí vai ficar achando que o Anderson Silva é o cara do reino, que agora deve meio milhão, não consegue provar de onde tá os meio milhão. E era o cara que bate em todo mundo, né? Era a santidade em pessoa. Sou um cara tatuado, tô na igreja do amigo meu que fuma charuto, que bebe cerveja, mas nós somos crente. Então tem que explicar o meio milhão. Onde está o dinheiro? Mas no caso ali vou citar, no caso do que aconteceu ali com o pastor Jacques, o pastor Eliseu, eu acredito muito ali na ideia do pastor Jacques trazer esclarecimento para a igreja, né? Porque eles estavam divulgando o evento com o pastor Eliseu e o pastor Eliseu não compareceu. Então ele tinha que dar esclarecimento para a igreja. Eu dou por um lado que diz Salomão. Salomão diz assim, que até que o outro mostre a sua versão, o que eu vou falar primeiro tá certo. Eu não vi o pastor Eliseu. O que eu vi dele foi que ele devolveu o dinheiro, que não era oferta também, né? Não, o dinheiro foi enviado para comprar passagem. Pra compra de passagem. Que vira um comércio da desgrama também, a agência, tudo. Pra compra de passagem. Não, mas aí eu vou defender o pastor Eliseu. Não é porque eu gosto dele, não, mas eu vou defender ele. Porque assim, a demanda é muito grande das agendas dele que ele faz. Então ele coloca alguém pra cuidar disso. Que no caso é o irmão dele que cuida disso. Como? Às vezes eu não faço isso, por quê? Porque às vezes que me convidam, eles já compram as passagens, tudo, porque eu não. Primeiro que eu não tenho assessor, né? Eu que faço minhas agendas. Quem quiser fazer agenda comigo tem que falar comigo. Não falo com assessor. E eu não tô falando que eu sou contra, tá? Eu não tenho. Porque o que eu ganho não dá nem pra pagar minhas contas, eu pagar assessor, né? E também as suas demandas você consegue dar conta, né? As minhas demandas não sei igual as demandas do Eliseu, né? Minhas demandas eu dou conta. Imagina eu pagar assessor. Senhor, eu não tenho dinheiro, que o dia que eu paguei o assessor. Não tem dinheiro. Então não tem como pagar assessor. Então assim, tem o assessor lá, porque tem uma agenda concorrida hoje no Brasil. É uma das maiores agendas do Brasil. O Eliseu. Ok, então tá, beleza. Agora, segundo o pastor, ele não foi por quê? Porque o pastor da missão, ligado para ele, se você pregar aqui, na Madureira você não prega mais na missão. Se isso é verdade, se for mesmo verdade, alto lá. Paulo diz que primeiro você cuida dos domésticos da fé. Nesse caso, ele entende que os domésticos da fé seria quem?
O Ministério de Madureira, que de porque onde, é onde ele O congrega. pastor Eliseu é da Assembleia de Deus Central em Goiânia, que é Madureira, né? É pastoreado pelo genro do bispo Oides, que é um baita bispo. Então, assim, aí se ele faz isso, ele desonra a igreja, o ministério dele. Ele fez? Não sei. Foi o que o pastor disse. É o que a gente tá sabendo. Eu não ouvi o lado dele, e nem sou amigo dele pra pegar o senhor. Olha, Eliseu, me conta essa história. Eu não sou amigo dele. O que o pastor expôs foi isso. Ridículo da parte do pastor. Jackson foi dizer, só Eliseu, devolve o dinheiro. Como se ele tivesse roubado dinheiro. Ele não roubou dinheiro. Né? Aí ele também tem um marketing também, um drama. Ali eu não entendi, na verdade. Mas eu entendi o posicionamento dele pra igreja. Não. E também assim. Aí, porque se eu falar pra ele, se eu falar pra você que eu não concordo com o posicionamento dele, eu vou ser hipócrita porque eu acabei de falar que tem que ser as claras. E ele colocou tudo as claras. Colocou no telão. É aquilo que tem que fazer. E outra coisa também, pastor, vamos ser lógicos aqui. Não tem nada contra ninguém, não, mas o senhor tá cuidando de um evento na igreja, convidou a pessoa, divulgou e tal. Que seja 5, 10, uma semana antes, ele cancela. Gera um sentimento de raiva. Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada.